Lição de número 31 tem como tema: Deus começou a cumprir suas promessas em relação a João e Jesus. Quando Deus faz uma promessa, ele a cumpre. Não importa quão difícil e quão impossível ela pareça ser. Não importa se ela leva milhares de anos para acontecer. Deus cumprirá cada promessa até o último detalhe. Em Lucas 1:57, Deus cumpriu o que prometeu a Zacarias. Zacarias e sua esposa Isabel tiveram um filho e chamaram de João, como o anjo os havia instruído. Vocês podem lembrar de algumas outras promessas que Deus fez e cumpriu? Em Lucas 1:67-79, Zacarias sabia que dentro em breve o Salvador prometido de Deus viria para libertar a humanidade de Satanás, do pecado e da morte. Zacarias cria nas promessas que Deus tinha dado aos profetas. Deus Espírito Santo usou o conhecimento que Zacarias tinha do Velho Testamento para proclamar a mensagem de que essas promessas estavam de fato prestes a serem cumpridas. Cada um de nós precisa ser liberto de Satanás, das coisas pecaminosas que controlam nossas vidas, da morte e da separação de Deus. Foi por isso que Deus planejou enviar o Salvador ao mundo. Em Lucas 1:72-75, Abrão foi o pai da nação de Israel. Vocês se lembram que antes de Abrão ter ido habitar em Canaã, Deus tinha lhe prometido que um de seus descendentes seria o Salvador. Gênesis 2:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar de milhares de anos terem se passado desde que Deus fez essa promessa a Abrão, Deus não a esqueceu. Deus sempre faz exatamente o que diz. Lucas 1:76, Deus Espírito Santo deu essa mensagem a Zacarias e Zacarias creu nele. Através do Espírito Santo, Zacarias estava falando sobre seu filho João. João seria o profeta que iria preparar o caminho para o Salvador vindouro. Ele anunciaria a Israel que o Salvador logo viria para eles. O libertador, o Salvador para quem João iria preparar o caminho, seria o próprio Senhor. Nenhum homem comum podia nos libertar de Satanás, do pecado e da morte. O Senhor é o grande libertador de todos os que confiam nele. Quem livrou Noé e sua família do dilúvio? Quem livrou Isaac da morte e providenciou um carneiro para morrer em seu lugar? Quem livrou Ló de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra? Quem libertou José da prisão do Egito? Quem livrou Israel da escravidão do Egito? Quem salvou os israelitas do exército de Faraó no Mar Vermelho? Quem livrou os israelitas da morte, providenciando-lhe água e comida no deserto? O Senhor. E somente o Senhor é o grande libertador. Não há outro Salvador além do Senhor. Isaías 43:11. Se alguém fosse conhecido por todo mundo, tivesse grande inteligência e talento, tivesse ganho muitos prêmios, tivesse uma grande fortuna em dinheiro, até governasse como presidente ou rei, ainda assim não podia salvar a si mesmo do castigo dos seus pecados. Somente Deus pode fazer isso. Ele é o único libertador, o único salvador dos homens. Lucas 1:77. Zacarias disse que quando o Salvador viesse, iria mostrar ao seu povo como seus pecados podiam ser perdoados. Deus não pode e não vai perdoar os pecados, a não ser que o preço total pelo pecado seja pago. O castigo pelo pecado é essa separação de Deus para sempre. Como então o pecado podia ser pago? Como os pecadores podem ser perdoados e salvos do castigo eterno?
Zacarias disse que o Salvador esclareceria tudo isso. Lucas 1, de 78 a 79. O libertador surgiria como o nascer do sol. Como se sentiria se ao sair para um passeio numa floresta, você se perdesse? Quando o sol se pusesse, você não estaria apenas perdido, mas não poderia sequer ver onde estava. Ficaria muito ansioso pelo nascer do sol para que pudesse encontrar seu caminho de volta. De modo semelhante, o pecado de Adão e Eva colocou todos nós nas trevas. Eles estavam em total segurança no jardim do Éden, porque dependiam de Deus para tudo e Deus lhes dava tudo o que precisavam. Porém, quando pecaram, o seu pecado os separou. Eles foram expulsos do jardim. Ficaram nas trevas, em constante perigo dos ataques de Satanás. Todos os seus filhos e todos os seus descendentes, inclusive você e eu, nascemos nas trevas do pecado. Mas Deus estava providenciando um meio de escaparmos dessas trevas. Zacarias diz que o libertador viria ao mundo para ser a luz a todas as pessoas. O libertador viria, assim como o sol nasce depois de uma noite escura, dando luz a todas as pessoas em toda parte. Quantos sóis fornece luz para a terra? Apenas um. O mesmo sol fornece luz a todo mundo. Quantos libertadores Deus prometeu enviar ao mundo? Apenas um. Deus não prometeu enviar vários libertadores, um para nós e um para cada povo de outras partes do mundo. Deus prometeu apenas um libertador que tornaria possível a nós nos aproximarmos dele. Ele traria luz para o mundo inteiro como o sol que nasce. Lucas 1:80. João morou no deserto até que chegou a hora de levar a mensagem de Deus a Israel, a fim de prepará-lo para confiar no libertador vindouro. João cria em Deus. Ele sabia que era pecador, mas se aproximava de Deus, levando animais e seu sangue como sacrifício. Ele confiava em Deus para salvá-lo do castigo eterno. João confiava no Salvador vindouro. João seria o último profeta a anunciar a Israel a vinda de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, 1 e 2, Jesus, o libertador vindouro, seria um descendente de Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Durante centenas de anos, Deus tinha dado aos seus profetas mensagens sobre esse libertador vindouro. Nós vamos usar esse quadro para registrar o cumprimento de algumas das coisas que Deus disse que aconteceria ao libertador. Deus planejou tudo o que aconteceria ao Salvador antes mesmo dele vir ao mundo. Ao observarmos as profecias do Velho Testamento sobre o libertador, veremos que muitas delas estão situadas no contexto de outro assunto. Frequentemente as profecias se referem a um evento que aconteceria imediatamente, e também a outro evento que aconteceria centenas de anos mais tarde. O primeiro cumprimento geralmente acontecia durante o período de vida do profeta, mostrando ao povo que seus dias que ele era um profeta de Deus, pois o que diz que ia acontecer aconteceu exatamente como profetizou. Os próprios profetas não sabiam exatamente como essas profecias seriam cumpridas. Eles simplesmente falavam e escreviam as mensagens que Deus lhes dava. Mas olhando para trás, podemos ver que alguns detalhes dessas profecias tiveram seu cumprimento exato na pessoa de Jesus Cristo, Isaías 9:7. Esse é o cumprimento da promessa de Deus a Davi e o cumprimento das palavras que Deus falou a Isaías. Jesus também devia ser chamado o Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, aquele que foi separado por Deus para tarefas especiais. Cristo é também a tradução grega da palavra hebraica Messias. Ele era ungido de Deus, separado para 3 tarefas especiais ou ofícios especiais. Ele seria profeta, sacerdote e rei. Como profeta de Deus, Jesus ia ser enviado ao mundo para contar a todos sobre a maneira que Deus providenciou
para que todas as pessoas fossem salvas de Satanás, do pecado e do castigo eterno. Deus também estava enviando Jesus para ser o último sacerdote. Lembre-se de que o sumo sacerdote era quem levava o sangue de animais até o lugar santíssimo no templo, uma vez por ano, a fim de que os pecados do povo pudessem ser perdoados. Além do mais, Jesus ia ser o rei, o descendente do rei Davi. Só Jesus foi o prometido por Deus para ser o Cristo, ungido. Ninguém mais pode, por direito, requerer essa posição. Jesus Cristo foi prometido por Deus para ser o único libertador dos pecadores. Deus iria enviar apenas um Salvador para o mundo inteiro. Deus cumpre as suas promessas. Somente Ele é Deus, somente Ele pode libertar os homens dos seus pecados. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus junto e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 32º passo dessa jornada ou na nossa 32ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.